Esse é um projeto. Qual é o seu nome completo? Ivan Seconello. Você tá? Sou professor titular de cirurgia do aparelho digestivo. Esse é um projeto científico, é um projeto de estudo de 9 procedimentos cirúrgicos em 4 áreas cirúrgicas, né? Então ele não é um projeto só assistencial. Ele objetiva a gente estudar o valor dessa nova metodologia, que realmente é mais cara. Nós vamos estudar as reais vantagens. O resultado será em 3 anos. Nós já temos disposição de 500 operações para os próximos 3 anos. Esse é um projeto aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa e nós teremos uma resposta das entidades públicas da possibilidade ou não de investimento nessa tecnologia. O que nós podemos dizer é que é promissora. Todos que se iniciam nisso percebem que é uma coisa que tem muita chance de dar certo. E nós temos que ver quais são os reais custos para o serviço público dessas novas tecnologias que vão surgir. Então, eu quero dizer que para nós é muito bom que isso está acontecendo num hospital de grandes operações, não de pequenas operações, que é câncer. Câncer são grandes operações e são grandes problemas. Então, o nosso objetivo principal aqui é estabelecer os resultados adequados para esse procedimento no Brasil. Não sei se o doutor liga. Nós vamos entrar com as operações em grupos diferentes. O primeiro grupo que entrou foi a urologia. Eles já estão realizando a operação básica, que é a prostatectomia. Vai ser comparada com a prostatectomia aberta, com a prostatectomia laparoscópica. Nós vamos comparar, na minha área, as operações do aparelho digestivo por laparoscopia e por robótica, e o mesmo ocorrerá depois, em seguida, com a ginecologia, com a cirurgia torácica, com a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, esse é o objetivo principal desse projeto. Doutor, já é um aparelho usado em outros países? Como é que... Sim, no Brasil ainda tem poucos hospitais, né? Existem 3 ou 4 hospitais públicos que já têm essa tecnologia. A maioria são hospitais privados, mas o número de robôs no Brasil é pequeno. Ele é muito grande nos Estados Unidos, houve um grande investimento na Coreia, investimento governamental em 3 grandes universidades. Eles têm uma grande experiência em cirurgia robótica, têm um grande treinamento e foi um projeto também governamental. Então, nosso objetivo é o mesmo da Coreia, é estabelecer se isto é válido. O que nós podemos dizer desde já, ele é válido. Eu acho que aqui a questão é se os custos vão diminuir com o aumento do número de robôs, né? Quando se fala em custos, isso é possível determinar o valor desses custos? É possível determinar, obviamente. Qual que é o maior custo? É o custo do robô, é o custo do material utilizado, né? Cada uma das pinças pode ser usada durante 10 operações, depois tem que trocar o material, né? E isso determina um custo importante. Tem a manutenção do sistema, que também é cara, e isso faz a diferença, né? Doutor Seconello, esse robô permite operações remotas, inclusive à distância. Isto está dentro do projeto de alguma forma? Não, porque ele nasceu com o objetivo, durante a guerra do Kuwait, de haver uma operação no Kuwait feita à distância, por exemplo, uma neurocirurgia lá dos Estados Unidos. Qual o problema? É o que vocês veem todos os dias na televisão. É o delay entre falar e chegar o que o outro está ouvindo. Então você vê que na televisão, quando alguém pergunta para alguém muito longe, em outro país, ele fica esperando chegar o som. Então esse delay de transmissão por satélite do movimento à distância atrasa a operação. Então começou a sangrar e ele demora para chegar lá o resultado, por exemplo, né? Então isso, o robô fica ao lado do cirurgião, ao lado da mesa cirúrgica. A diferença é que o cirurgião não precisa se paramentar, ele fica fora, ele fica sentado, né? Ele tem menos desgaste físico, né? E assim é mais fácil a operação. Ela tira o tremor do cirurgião, ela permite muitos movimentos, né? Vocês sabem que a mão realiza mais de 10 mil movimentos, né? E o robô é capaz de realizar em torno de 7 mil movimentos. Então ele já é uma grande complementação. Tem a visão de 3 dimensões, né, que a cirurgia laparoscópica não tem, a tela plana, né? E tem um aspecto também de aumentar a imagem, ela dá zoom, aumenta a imagem muitas vezes. Então você tem o detalhe que às vezes a olho nu por operação aberta você não percebe. Então essas são as diferenças principais. Doutor, algum outro hospital público aqui em São Paulo já tem esse robô? No momento não. Eu acho que
Em outras cidades existem hospitais públicos, mas no estado de São Paulo não, só hospitais privados tem. Doutor, esse mesmo robô não foi apresentado em 2012? Este aqui? É. Não, esse aqui... É porque em 2012 houve a apresentação de um mesmo robô, que teria 2 anos para ser avaliado, os custos, enfim. Eu tenho essa informação. Não. Não foi anunciado que o ICESP teria cirurgia robótica, mas... Sim, este foi um projeto, demorou 2 anos, né? Isso aqui é um projeto conjunto. É um projeto da Secretaria de Estado da Saúde, é um projeto da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, quer dizer, é um projeto para definir exatamente o que se quer. Então, quando se faz isso, né, tem todo um trabalho, tem que escrever o projeto, tem que mostrar o que vai acontecer, tem que aprovar em comissão de ética, tem que ter o recurso, tem que houve licitação, embora tenha só uma companhia. Aí foi comprado o robô, teve que instalar o robô, ele foi instalado no dia 24 de dezembro aqui. Então, quer dizer, nós começou assim, a ter o robô em realidade na sala 24 de dezembro. Agora, o trabalho demorou 2 anos. E a primeira cirurgia foi feita quando? Você já Foi tem feita no mês de janeiro, acho que o professor William pode falar, porque as primeiras cirurgias foram da área urológica, ele é o professor titular de urologia, e ele fez as 3 primeiras prostatectomias do projeto. Né? Então, eu acho que nós estamos andando. É importante que, no começo, não vai haver um grande número de cirurgiões treinados. O número de cirurgiões treinados é restrito, porque nós temos um robô só. Então, nós vamos treinar cerca de 25 a 30 cirurgiões nesta primeira fase. Né? E as especialidades vão entrando no trabalho a cada 2 meses. Por que a cada 2 meses? Agora, na primeira fase, começou a cirurgia urológica, porque é a que tinha maior experiência já em robótica. E segundo, porque nós precisamos treinar todas as equipes. Tem que treinar o anestesista, treinar a enfermagem da sala, treinar o engenheiro, treinar uma série de pessoas que trabalham com o robô. Isso representa mais ou menos 25 pessoas da instituição. Não é um problema só de chegar lá e operar. Existe todo um treinamento de várias equipes que participam disso. Né? O tempo da cirurgia diminui, aumenta? O tempo no começo é um pouco maior, mas à medida que vai se ganhando eficiência, o tempo é igual aos dos outros. Provavelmente não vai haver muita diminuição no tempo, mas na qualidade do procedimento, sim. Né? Doutor, só uma coisa. O senhor disse que vai ser avaliado os custos, né, além Sim. dos benefícios para o paciente. Comparado com os Qual outros é o métodos. valor desse robô? O valor dele, com as 450 operações, hoje é em torno de 10 milhões. A manutenção dele... 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Né? Isso já foi colocado, ele está aí. Né? Agora temos a manutenção. A manutenção é em torno de 500 mil reais ano. Então vocês podem ter ideia do que isso vai representar na conta final. No projeto isso está contemplado, vai saber quanto custa uma operação aberta, quanto custa uma operação laparoscópica, quanto custa uma operação robótica. Né? Provavelmente o que poderá acontecer é operações desta e desta pode ser feita melhor por laparoscopia. Esta e esta pode ser melhor por cirurgia robótica. Isso nós vamos ter que determinar. Essa experiência já não foi feita em outros países para determinar? Comparativa não, mas existem grandes experiências de séries grandes, né? Então existe a maior experiência mundial são as operações de próstata, realmente. Né? Mas na Coreia existem operações do aparelho digestivo e muitas outras estão surgindo nos Estados Unidos. Então nós temos que ter a nossa experiência, a nossa situação, o treinamento de médicos no país com essa nova tecnologia que vai evoluir. Né? Provavelmente ele vai diminuir de tamanho, vai facilitar o andamento, vai diminuir de custo e assim por diante. A lista de espera por cirurgias pode diminuir também? A lista de espera não depende do procedimento cirúrgico. O doente vai ser operado de acordo com o que ele tiver. Não é? Nós estamos aqui com a lei que não podemos ter mais do que 60 dias para o tratamento e nós vamos operar com robô ou sem robô. Essa não é a questão, não vai fazer diferença. Ele é só um método cirúrgico interpelatório. Nós vamos operar com o que tivermos. Né? É isso. Isso é outra coisa. Obrigada, pessoal. Começou com urologia, quais são as próximas áreas? Cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia ginecológica, cirurgia torácica, cirurgia da cabeça. Essa é a sequência. Qual é o benefício para o paciente? O benefício para o paciente
Principalmente assim, nós estamos tentando ver se ele diminui, nós vamos saber se diminui a dor, se diminui o sangramento, se ele tem menos complicações do que com os outros métodos, porque se você tem uma lesão maior, permite você ver isso, né? E tem também medidas de segurança, temos que saber usar ele com segurança para não termos problema, né? Então existem algumas coisas de segurança muito importantes com o robô, senão ele também pode ter as suas complicações, que nós não queremos ter. Então nós temos todo um treinamento, antes do cirurgião começar, nós temos um treinamento que é feito em simuladores e o cirurgião começa sendo acompanhado por pessoas de grande experiência que podem assumir e ensinar durante o procedimento. Então esse é o objetivo principal. E o pós-operatório? Como é que está sendo? O pós-operatório todos os pós-operatórios que tem mini acesso, como a cirurgia laparoscópica e a robótica, ele é muito melhor para o doente. Isso está comprovado, né? A pergunta é se existe muita diferença entre a cirurgia laparoscópica e a robótica. Isso nós vamos ver também. Obrigado. Valeu, doutor.